Ok, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Você pode repetir comigo? Hoje é dia de bênção. Hoje é um dia abençoado, viu? Que bom que você está aqui. Pelo fato de você estar aqui, hoje é um dia abençoado pela presença de Deus. E eu creio que Deus tem trabalhado já nas nossas vidas hoje de manhã. E eu creio que Deus vai trabalhar outras coisas ainda. Hoje a gente está encerrando essa série, falando sobre as 5 linguagens do amor. Como dizer eu te amo para as pessoas. Eu vou fazer uma rápida revisão daquilo que a gente viu até agora. São 5 linguagens, nós já vimos 4. Então, o que é essa linguagem de amor? A linguagem de amor é, assim, as pessoas, cada um de nós temos uma percepção diferente de como nos sentimos amados. Então, tem pessoas que se sentem amadas de um jeito, tem pessoas que se sentem amadas de outro jeito. Então, esse autor que escreveu esse livro, As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, ele diz assim que, de uma forma geral, existem 5 formas das pessoas perceberem amor, como elas se sentem amadas e como elas expressam amor também. Então, nós vimos 4, vamos fazer uma revisão rápida. Primeiro é palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas por palavras de incentivo, palavras de afirmação, palavras de encorajamento, palavras de falar, olha, você é legal, você é uma bênção, você é linda, você é lindo, você consegue, são palavras, né? Então tem pessoas que se sentem amadas por palavras. E esse é o mais fácil, talvez, dizer eu te amo, né? Eu te amo, são através de palavras. A segunda forma é tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas, não muito por palavras, mas por estar perto e tendo tempo de qualidade. Tempo de qualidade é um tempo em que você se dedica para ela. Não é um tempo mais ou menos. Não é um tempo em que você está ao lado da pessoa, mas está vendo o celular, vendo mensagem, ou falando com outras pessoas, ou assistindo televisão, ou fazendo qualquer outra coisa. A sua atenção está dividida. Não. É tempo de qualidade, é tempo integral, olhos nos olhos, presença, ouvidos com a pessoa, tá bom? Não precisa nem falar muito, mas o importante é estar junto, tendo esse tempo de qualidade. E não é quantidade de tempo, não é quantas horas você está junto, mas pode ser pouco tempo, mas aquele pouco tempo é de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas recebendo presentes. Ganhar presente é gostoso, né? Tem gente que fica constrangido, tem gente que acha que tem que devolver depois, já não gosta de ganhar presente. Mas, de uma forma geral, nós gostamos de ganhar presentes. E dar presentes também. Então, tem pessoas que se sentem amadas com presentes. E outra forma de amor são pessoas que se sentem amadas quando você faz alguma coisa, algum trabalho. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, ô amor, vem me ajudar a lavar a louça. Ô amor, vem lavar o quintal. Ô amor, tira o lixo. Não, puxa vida. E aí quando você não faz, a pessoa sente que você não a ama. Ou o marido que está em casa, gosta talvez de uma casa arrumada, não que seja responsabilidade só da esposa, mas às vezes um cuidado, uma roupa passada, um quarto arrumado, um cheirinho na casa, a pessoa se sente amada. Então são atos de serviço. Todos nós, a gente vai falar de um agora, mas todos nós temos uma percepção de como nos sentimos amados. E o problema é que a forma como nos sentimos amados, achamos que o outro se sente amado dessa forma também. Então, por exemplo, se você acha que para você é importante a palavra de afirmação, de você falar, eu te amo, você é preciosa, tal, você acha que o seu cônjuge, ou seu filho, sua filha, ou outras pessoas, percebem amor da mesma forma, mas nem sempre é. Geralmente é diferente. Então, aí você fica lá, oh, amorzinho, lindinha, bonitinho, queridinho, para lá e para cá, o dia inteiro. Porque você se sente amado dessa forma, você expressa dessa forma. Só que às vezes a pessoa não entende amor dessa forma. Não que não entende, ela percebe diferente. E aí o que ela espera? Que você tire o lixo, que você tire a caca do cachorro, que você enfie a mão lá na privada para lavar banheiro. Aí você fala, poxa amor, eu sempre falo que te amo. Você não me ama nada, por que você não ajuda em casa? Peraí, aí começa o conflito. Não é que tem conflito, a linguagem de amor é diferente. Então você pode dizer para ela que você a ama, mas vai lá também tirar o lixo, entendeu? Lavar a louça, essas coisas. Então, a gente precisa identificar qual que é a linguagem de amor das pessoas, porque são diferentes. E hoje,
nós vamos falar sobre toque físico. Dá até arrepio, né? O toque físico é um negócio meio complicado, porque a gente carrega muitos preconceitos a respeito do toque físico. E a gente vai percebendo isso, até tem umas estatísticas interessantes que foram feitas a respeito disso também. E a gente percebe que existe um preconceito, uma coisa meio complicada aí. Mas tem gente que se sente amada com toque físico. Não é fazendo algum serviço, não é lavando louça, não é falando palavras de amor, nem tendo tempo junto. Toque físico é físico, é tocar mesmo, entendeu? Segurar na mãozinha. Então tem gente que se sente amado segurando na mãozinha. Vai para o shopping passear, segurando na mãozinha. Está assistindo televisão, fica abraçadinho. Está dormindo no verão, calorzão, fica encostadinho. Nossa, está quente demais, mas a pessoa sente falta, ela precisa de um toque físico, ela precisa estar encostada em uma outra pessoa, se sente abraçada, né? Então, isso é toque físico. E olha que interessante, né? O que a gente vê na Bíblia, várias referências a respeito de abraço, de toque físico. E eu queria ler um texto com vocês. Geralmente esse texto, ele é ensinado ou trabalhado no sentido assim que você tem que ser como uma criança, inocente, simples. Mas a gente percebe um pouquinho da história, desse fato que acontece nesse texto, que é muito interessante. A gente pensa que o pessoal antigo, será que os judeus, 2000 anos atrás, eles se tocavam? Será que era comum? Isso parece que é um negócio tão assim distante, né? Mas a gente percebe que Jesus tinha um olhar diferente a respeito disso também. Então eu queria ler com vocês Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 a 16, tá bom? Se você quiser acompanhar aqui, ou no seu aplicativo. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que é que os discípulos impediram das crianças virem até Jesus? E você percebe no texto que fala assim que alguns, quem são esses alguns? Deve ser os pais, avós, alguma coisa assim. Responsável pelas crianças. E as pessoas queriam levar as crianças para que Jesus tocasse nelas. Tocasse aqui, toque físico. Bom, Jesus falou assim: Jesus, abençoa meu filho daí mesmo, onde você está. Manda a bênção aí. Não, eles queriam que Jesus tocasse neles. E aí, essas pessoas estavam levando essas crianças para Jesus, para tocar e abençoar, só que os discípulos falaram: não, criança atrapalha. Não, ficar tocando? Não, é ruim isso. Tem um texto que Jesus era tocado demais, né? Tem um texto em que Jesus estava caminhando, a multidão apertava ele, tocava nele, e tinha uma mulher com hemorragia, e ela pensou: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E aí ela vai e toca nas vestes de Jesus, é curada. Quando Jesus operava a cura, ele tocava muito nas pessoas. Tem algumas situações que não, mas ele tocava nas pessoas, ele colocava as mãos nas pessoas, ele abraçava as pessoas. Tem um outro texto que é interessante, que é uma parábola, na verdade, a história do filho pródigo. E fala daquele filho que queria a herança dele, ia embora, ele queria curtir a vida, e o pai dele deu a herança e o cara foi embora. Quebrou a cara, voltou. Quando ele estava voltando, Jesus vai contando essa história, narrando essa história, essa parábola. Quando ele estava voltando, o que é que acontece? O pai, vendo o filho dele de longe, corre em direção a ele, abraça ele e beija ele. E não é assim, um pai normal talvez daria uma bronca, né? Tá vendo, filho? Não, abraçou e beijou. Aí você percebe que o toque físico era muito comum na palavra de Deus.
E aí, só que a gente às vezes tem um preconceito a respeito do toque hoje. Tem assim, algumas irmãs que ficam até preocupadas assim, ai pastor, não sei se eu posso abraçar, porque eu já ouvi falar que não pode abraçar homem na igreja, não pode abraçar irmã, o irmão não pode abraçar a irmã, não pode apertar a mão. Aí a gente começa a criar um monte de preconceitos pensando assim, que o toque é errado, o toque é sujo, o toque não é de Deus, o arrepio não é de Deus, as emoções que vêm a partir do toque não é de Deus. Mas eu quero dizer para você que é de Deus sim. Olha só, como é que a gente funciona dentro da gente. Tem um neurotransmissor que ele é produzido dentro da gente, chamado oxitocina ou ocitocina. Ele é um dos neurotransmissores produzidos pelo nosso organismo e que reduz o batimento cardíaco, diminui a pressão arterial e a ansiedade, protege o sistema cardiovascular do estresse, anti-inflamatório natural e fortalece os vínculos afetivos, a confiança, a cooperação e o altruísmo. Essa oxitocina, ela é produzida, ela não está constantemente aqui, mas assim, ela é produzida dentro do nosso organismo em algumas situações. E ela faz tudo isso dentro de você. Então, num determinado momento, a oxitocina é gerada dentro do teu organismo. O que acontece? Teu batimento cardíaco começa a desacelerar. Sabe quando você está estressado? Começa a acalmar. A pressão arterial, ela começa a diminuir. Aquela ansiedade que você tinha, sabe aquela coisa ansiosa? Eu preciso fazer uma prova, eu preciso estudar, eu preciso ir para a cidade, eu preciso resolver, eu preciso pagar. Quando tem a oxitocina, ela vai te acalmando. E é interessante que se você fica sem ele por longo tempo, você vai ter estresse, vai ter problema cardiovascular, vai ter problema de depressão e um monte de problema, porque falta esse negócio aqui em você. Agora a pergunta, quem fez? Deus. Foi Deus que fez assim. E como é que gera esse negócio? Então tá bom. Ontem eu fui na farmácia e vende esse negócio em cápsula, você sabia? Vende remedinho de oxitocina para você tomar, para dar uma regulada em você, mas não precisa. Porque ele é produzido no teu organismo. A não ser que tenha alguma falha, talvez o médico te receite, ok. Mas você precisa dele. Mas sabe como que é produzido a oxitocina? Contato físico, abraços, massagens, música, leitura, sexo. A minha filha ontem, ela estava justamente lendo esse slide, estava preparando e tal. Ela olhou assim, ela leu, contato físico, sexo? Você vai falar isso para os adultos, pai? Eu falei, vou. Tá, e foi embora. Não falou mais nada também. Atividade física, alimentação balanceada, incita a produção do hormônio, da oxitocina. Você entendeu? É abraço, é toque físico, é massagem, uma boa música. Isso vai gerando oxitocina dentro do teu organismo. E aí você relaxa. Por que é que você relaxa? Por que é que um abraço te faz relaxar? Porque você se sente protegido. Porque você se sente acolhido. Porque você se sente amado. Olha só que maluco. E quem fez isso? Deus fez assim. Então, a gente não tem que ter vergonha do toque físico. A gente não tem que ter vergonha de um abraço, de uma massagem, do sexo no tempo certo. A gente não tem que ter vergonha disso, não. Porque foi Deus quem fez. Foi Deus quem faz produzir todas essas coisas dentro de você para que você encontre alegria e paz. E olha só, numa pesquisa, nesse livro das 5 linguagens ele cita, feito com crianças, as crianças que são abraçadas, acolhidas, as crianças que são pegas assim no colo, né, são amamentadas, elas são menos ansiosas, são mais tranquilas, ficam mais em paz. Porque é sensação de segurança, de acolhimento. E o contrário também acontece, assim, às vezes a falta de abraço, a falta de um acolhimento, a falta de um contato físico faz com que a gente se sinta distante. E olha, a maior parte de nós, muitas vezes, nos sentimos dessa forma, né?
olha só que foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, pelo Ibope. E sabe quem encomendou essa pesquisa? Foi a Johnson & Johnson. Eles chegaram assim, vários números interessantes a respeito do quê? De carinho. De quantidade de carinho, da percepção que as pessoas têm a respeito de carinho. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Somente 35%. E essa pesquisa foi feita assim, no Brasil inteiro, com várias camadas sociais, com várias regiões, independente se tem a sua forma, a sua estrutura social, ou se você tem grana ou não tem. Várias pessoas. Somente 35% da população brasileira afirmam terem recebido muito carinho em suas vidas. 35% que receberam muito carinho durante toda a sua vida. Você não precisa levantar a mão. Mas se você for pensar, será que eu recebi o carinho em toda a minha vida? Eu recebi carinho, eu me sinto assim, acarinhado. Eu nem sei se existe essa palavra. Você se sente ou não? Puxa, olha, eu me sinto até assim, às vezes até falar, pai, dá um tempo, né? Dá uma desgrudada aí. Mas assim, de carinho, de receber carinho, de abundância de carinho todo o tempo, em todo momento, você se sente realmente acolhido ou não? Como é que foi a sua história? Como é que foi a sua família? Se você teve família. Talvez se você for pensar, puxa, será que hoje eu sou ansioso demais, ansiosa demais? Será que parece que eu sempre estou com a sensação de que estou sendo perseguido? Parece que eu tenho a sensação de que alguma coisa está errada, alguém vai me apunhalar pelas costas? Será que eu tenho a sensação de que alguma coisa não está bem? Talvez você tenha essa sensação até hoje, como adulto. Mas talvez, se você puxar um pouco da tua história, faltou toque físico. É simples assim. E aí, quando as pessoas queriam levar aquelas crianças para Jesus, os discípulos falaram, não vem bagunçar aqui não. Aqui é coisa séria. Parece que coisa séria não tem toque físico, né? Igreja séria não abraça, não. Igreja séria, paz, Senhor, tem abraço. Essa igreja é meio zoada, porque a gente abraça demais, né? A igreja em Mel não é muito séria, não, que abraça muito. Mas, enfim, 35% da população brasileira nunca se sentiram abraçadas. Aí, quer dizer, se sentiram realmente abraçados. 28% nunca receberam abraço, nunca. O acolhimento, abraço, nada. 28%, é um número alto. Agora, dos 28%, para completar esses, até esses 35% aí, que receberam mais ou menos. Sim, recebi, às vezes, um abraço aqui, acolá. A maior parte da gente não. A gente não se sentiu dessa forma, né? E olha só, a percepção que as pessoas têm, 77% afirmam que há menos carinho no mundo hoje. 77% acham que tem menos carinho. No trabalho, às vezes em casa pode ser que tenha um pouco mais, mas mesmo assim, da estrutura geral, parece que as pessoas perderam tem essa noção de que o carinho não existe mais. É coisa de antigamente não tinha. Mas sabe que talvez hoje não seja muito diferente, não. Talvez o seu contexto seja um pouco diferente. Olha só que interessante. Quem acha, porque fizeram uma pesquisa assim, do tipo, quem se sente mais carente, o homem ou a mulher? Quem acha que é mulher? A mulher é mais carente? Quem acha que é mulher? Errou. Na pesquisa fala que os homens se sentem com mais falta de carinho. Não é maluco isso daí? É legal, né? Homem é meio assim, não precisa, tal, mas ao mesmo tempo é o que se sente mais. Mas já percebeu, mulher, como a dinâmica de mulher é diferente? As mulheres se encontram e se abraçam, e beijam, e vai pro banheiro junto, e troca... pega o meu batom, e pega no seu... Tem gente que não gosta, mas assim, é aquela alegria. As mulheres, assim, elas têm essa questão do contato físico mais fácil. Os homens não. E a gente acha que mulher é mais carente, né? Mulher não. Mas homem... Claro que tem a sua carência, mas na pesquisa, os homens se sentem mais carentes que as mulheres. Porque o homem é mais durão, né? E a gente acha que esse negócio de melação, de carinho, isso não é coisa de homem, não. Isso é coisa de gente fraca. Não é, não. Deus fez você assim, tanto homem como mulher. Deus não falou, olha, eu vou colocar oxitocina só na mulher. Homem não precisa. Não, é homem e mulher também. Todos nós precisamos do contato físico. Então...
uma coisa que a gente vai aprender, que você já ouviu. Todo ser humano, todas as pessoas têm corpo, alma e espírito. Ok? Vamos repetir para você não esquecer? Todos nós temos corpo, alma e espírito. O teu marido tem um corpo, uma alma e um espírito. A tua esposa tem um corpo, uma alma e um espírito. Aí o meu filho espivetado tem um corpo, uma alma e um espírito. E o meu sobrinho terrível, que pula no sofá, rasga, puxa o rabo do cachorro, tem um corpo, uma alma e um espírito. O nenenzinho ali que está dormindo tem um corpo, uma alma e um espírito. Todo mundo tem. A Renê está rindo lá, né? Eu estava ouvindo o pastor falando sobre isso também, que a sogra também. A sogra tem um corpo, uma alma e um espírito. O teu genro tem um corpo, uma alma e um espírito. Todo mundo tem. Todos nós temos. E aí, quem fez isso? Foi Deus quem fez. Foi Deus que criou dessa forma. Cada parte do ser humano, você e eu, nós temos corpo, alma e espírito, tem a sua necessidade. Então, o corpo tem a sua necessidade, a alma tem a sua necessidade e o espírito tem a sua necessidade. E aí a gente acha que vem para a igreja, a gente acha que só a alma e o espírito precisa ser suprido e esquece do corpo. Só que as pessoas muitas vezes no mundo acham que só o corpo e a alma talvez precisa ser suprido e esquece do espírito. Mas um ser humano completo, um ser humano saudável, tem todas as suas áreas trabalhadas e nutridas, corpo, alma e espírito. Você vai comer um x-salada, um x-bacon, alguma coisa, está alimentando o quê? O corpo. Talvez um pouco da alma. Talvez o espírito não. Talvez você fique até meio pesaroso, né? Nossa, eu estou comendo demais. Não sei. Mas o corpo tem a sua necessidade. O seu corpo inteirinho é um sensor. Assim, você toca, você sente. Tem lugar que você sente mais arrepio. Tem até um araminho que você põe na cabeça. Já viu aqui um araminho que você põe na cabeça assim, dá um arrepiozinho assim? Deus quem fez assim, ué. Por isso que o cafuné é gostoso. Né? Tá deitado no sofá. Meu amor, faz um cafunézinho aí para mim. Faz com devagar para não cair os cabelos, mas né, faz devagar. Aí vai fazendo um cafunézinho assim, não é gostoso demais? Foi Deus quem fez assim. Gostoso aqui. Tem lugar que não sente tanto, no cotovelo, se você aperta, já viu, né? Criança sempre gosta de apertar o cotovelo que não sente nada. Não sente muita coisa, então não precisa fazer muito carinho no cotovelo. Às vezes dizem que tem dor de cotovelo, né? Mas carinho não precisa. Então, são sensações que o corpo tem. Debaixo dos pés, debaixo do sovaco. Não é? Deus fez sensações, a gente e o corpo precisa de toque, de acolhimento, de abraço. Todos nós precisamos para nutrir o corpo. Aí tem a alma precisa também, palavras de afirmação, palavras de incentivo, precisa. E o espírito precisa também buscar a Deus, orar a Deus, ter um relacionamento com Deus, ter um mover do Espírito sobre você, ter a percepção de ouvir a voz de Deus usar a sua vida. Nós precisamos. A palavra de Deus diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Se você suprir só o seu corpo e sua alma, falta. Mas também, se você só suprir a tua alma, você fica no jejum, e na oração, e na unção, no poder. Aí falta também. Falta cuidar do corpo, muitas vezes da alma também. Às vezes falta um abraço, falta um acolhimento, uma palavra de incentivo. Então, às vezes o teu filho fala assim: pai, eu quero um abraço. Puxa, pai, eu estou me sentindo tão assim, eu não sei, eu estou precisando de um colo, um molecão grande. Aí você fala: não, você está precisando de oração. Aí você vai orar pelo seu filho: Senhor, supre todas as necessidades dele, enche ele com o teu Santo Espírito, para que ele seja completo. Não, cara, ele está precisando de um abraço, não é de oração. Precisa de oração também, mas precisa de abraço, de acolhimento. Precisa se sentir amado. Aí a oxitocina começa a rodar dentro dele e fica em paz. Ele fala assim: olha, Deus me ama. E Deus ministra no coração dele. Então, por isso que é importante a gente pensar com relação ao toque físico. E o toque físico, assim, ele se torna problemático
Porque isso gera um distúrbio também. Porque aí a gente começa a perder, muitas vezes, o senso de respeito para com o próximo também. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Aí a lei tem que criar várias leis, tem que se legislar e ter várias leis para proteger as pessoas, porque as pessoas querem tocar demais. Aí está errado também. Aí vai no busão, o cara vai encostando atrás, vai no trenzão, e aí sempre quer pegar, isso está errado também. A gente tem que ter o discernimento do ponto certo, né, do limite das coisas. Mas você vai percebendo que a questão do toque físico, a gente vai tendo vários distúrbios também. Muitas vezes, problemas que a gente vive na nossa vida, na nossa infância, na nossa história, gera problemas na nossa vida adulta com distúrbios. E aí começa a ter distúrbios de adultos querendo ter uma relação sexual com uma criança, que quer pegar uma criança, ou que pega na rua qualquer pessoa, acha que pode, começa a perder o discernimento das coisas. Isso precisa de tratamento, precisa de cuidado também. Mas tem a ver com toque físico. O toque físico não tem que ser evitado. Muitas vezes, a falta de toque físico gera distúrbio na vida das pessoas, mas não é pelo toque físico em si, mas por aquilo que ela transmite. O acolhimento, o respeito, o cuidado, a proteção. Então, a gente vai ver algumas coisas que a gente percebe aqui. Primeiro, permita-se dar e receber carinho. Algumas pessoas, talvez, para quem não é a primeira linguagem de amor, talvez o toque físico não é tão importante assim. Mas se a tua esposa, o teu marido, o teu filho, você percebe que ela precisa, então dê. Permita-se. Assim como os discípulos falaram, não, Jesus, não, criançada, não fica tocando em Jesus não atrapalha o mestre não. Jesus ficou bravo, falando, deixa vir. As pessoas queriam que Jesus tocasse nessas pessoas. Deixa vir, permita. Jesus ficou lá, deixa vir. E as crianças vieram. Então, permita-se dar e receber carinho. Talvez para você não faça diferença nenhuma fazer o cafuné no outro. Na sua esposa e no seu marido. Ai, que coisa mais sem graça. Ai, que chato. Você prefere até assistir um Jornal Nacional, mas tudo bem. Como para ela não é tempo de qualidade, assim, que tem que ser olho no olho, ficar ouvindo, mas é toque físico mesmo, então, deita sua esposa, seu marido lá no teu colo e fica lá rodando a cabeça dele, mexendo o cabelinho, e assiste o teu Jornal Nacional, você faz até meio automático, piloto automático assim, mas de repente é o que a pessoa precisa naquele momento, toque físico. Então, e uma coisa que acontece dentro dos relacionamentos no começo, na paixão, toque físico até demais, né? Vai, tira essa mão aí, vai, para lá. Mas passou o tempo, aí tem que até pedir, né? Não no caso da gente, né? Mas a gente tem que pedir. Ah, amor, faz um carinho para mim. Ah, amor, dá um abraço. Ah, amor, pega na minha mão. A gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo justamente essa parte do toque físico. E nós precisamos de toque físico. Em toda a vida, em todo o tempo, por toda a nossa vida até o fim, nós precisamos. Todos nós precisamos. Um pouco mais, um pouco menos, mas nós precisamos. Então, permita-se dar e receber carinho. Pensa no contexto da tua casa. Você abraça o teu pai? A tua mãe? Você tem essa liberdade? Talvez alguns tenham, outros não. Talvez o pai é durão, nem chega perto. Mas vai lá, dá um abraço nele. Gruda. Dá um beijo na testa. Abraça. E fala, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Talvez, pelo fato da gente, em toda a nossa história, não termos tido esse contato físico com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente tem dificuldade de transmitir isso para nossos filhos. A gente tem dificuldade. E aí a gente acha que dando um carrinho, dando um PlayStation, dando alguma coisa é o suficiente. Se ele gosta de ganhar presente, ok. Mas pode ser que ele não goste tanto de ganhar presentes. E ele vai falar no fim da vida, puxa, meu pai nunca me amou. Ô filho, eu te dei tanto PlayStation. Até o PlayStation 20 já dei. Vai para o 5 agora, né? É isso? Ele vai para o 5, para quem manja. Já te dei do 1 até o 20. Como assim você diz que não me ama? Talvez não era a linguagem de amor dele. Então se esforça. Quebra os preconceitos, quebra as barreiras. Toda dificuldade que você tem é difícil. Vai ficar meio duro, meio sem jeito, mas vai. Abraça. Toca.
né? Sente o coração ali batendo. Permita-se dar e receber carinho. Tenha simplicidade, pureza, inocência como uma criança. Uma grande dificuldade que a gente tem é que se você abraça, você já quer terminar na cama. Não funciona assim. Ou tem vezes que você interpreta dessa maneira, sempre alguém está pensando alguma coisa errada, sempre alguém está pensando além do normal. E a gente começa a ter, mas seja simples, seja puro. Se você tem dificuldade nessa área, talvez a gente tenha. Muitos de nós temos essa dificuldade de toque, e a gente leva o toque para um lado, talvez, não saudável, no sentido de que, não que o sexo seja ruim, não que pensar em sexo é ruim, mas tem um tempo certo e tem um discernimento. Agora, se é demais, se é fora do controle, alguma coisa está errado, alguma coisa não está legal. Aí sim, talvez precisa revisar a sua história, revisar a tua vida, e talvez até fazer uma terapia a respeito disso, para você poder se entender e entender o teu contexto. Né? Então, nesse sentido, se isso te faz pecar, ok. Então, em vez de dar uma abração muito grudado, dá uma abração um pouco mais de longe, assim, entendeu? Só com o pescocinho assim, encostando. Talvez seja melhor, mais saudável para você, ok. Ou um aperto de mão. Ou se o aperto de mão já te faz pensar alguma coisa ruim, então pense em alguma outra forma, não sei. Mas enfim, tenha simplicidade, tenha pureza, tenha inocência. Hoje em dia, é tão difícil, né? A gente tem crianças pequenas, a gente fica preocupado. Às vezes até em contexto de igreja, a gente vê tantos traumas gerados dentro da própria igreja, de pais que deixam seus filhos com os professores e eles são abusados por professores, por pastores e por líderes religiosos. Infelizmente acontece, por causa de uma distorção emocional, mental e um monte de coisa, de uma doença que precisa ser tratada. Mas não deveria ser assim. Deveria ser puro e simples, de poder ter a liberdade de abraçar o irmão ou a irmã. E toque, abrace e abençoe. É o que Jesus fez. Quando as crianças vieram, Jesus tomou-os nos braços, impôs as mãos e abençoou. É isso que Jesus fez. E como igreja, como servos de Deus, esse também é o nosso papel. Abrace, pegue nos teus braços, imponha as mãos, ore e abençoe. O nosso chamado como igreja é fazer diferença na vida das pessoas. E olha só que interessante, a maior parte das pessoas sentem necessidade de acolhimento. E qual é o maior lugar de acolhimento que deveria existir? É a igreja. A igreja é o maior lugar, o maior espaço, a comunidade que consegue transpor e transbordar o amor de Deus na vida das pessoas. É a igreja. E aí o que a gente vê na igreja é julgamento, está errado, nem encosta. O que a gente está fazendo? E aí cria-se um preconceito grande com relação à igreja, porque parece que só trabalha no seu lado espiritual e não se preocupa nem com outras coisas. A gente tem que ser completo como ser humano, porque Deus nos fez assim, Deus nos fez completo. Agora, com certeza, com discernimento, com maturidade, com simplicidade, com inocência, mas a gente tem que sim abençoar um ao outro. Abraçar um ao outro, acolher um ao outro. Olha só, os momentos assim mais difíceis ou mais alegres do ser humano envolve contato físico. Por exemplo, se uma pessoa passou no vestibular, você abraça todo mundo e é aquela alegria, não é? Gente que você nunca abraçou na vida, você abraça. Até pai e mãe você abraça. Pai, eu passei. E nos momentos mais tristes também. A gente vai em muito velório. E um momento do velório é muito triste. É muito dolorido. Não tem muitas vezes palavras para dizer. E nesse momento é interessante assim que quando você abraça as pessoas, às vezes a pessoa está até assim, se recompondo, parece que está lá tudo bem, mas você vem e abraça, a pessoa desmonta e começa a chorar. O que é que está acontecendo ali? Acolhimento.
dizer, olha, eu entendo a dor que você está passando. Olha, você não está sozinho. Acolhimento. Por isso que a gente abraça tanto em velório. Deveria abraçar mais. Para a pessoa sentir, de alguma forma, uma graça que vem de Deus. E muitas pessoas sentem a graça de Deus através de um abraço. Eu quero passar um vídeo. Eu não sei se você já ouviu falar dessa campanha. É uma campanha do abraço, ela começou na Austrália em 2004 com um maluco. É um cara doido que estava lá na Austrália, e o cara pegou um cartaz e ele falou, olha, abraço grátis. E a partir desse movimento aqui, criou-se o Dia do Abraço. Não sei se você sabia. O Dia do Abraço é 22 de maio. Em vários países se criou um movimento parecido, de um abraço grátis. Por que ele fez isso? Simplesmente porque, olha, eu acredito que se a gente abraçar mais as pessoas vão ser mais felizes. Só por causa disso. E é interessante que, quando ele estava fazendo esse movimento, a polícia, ele falou assim, olha, você não pode fazer isso. Ele foi proibido de ficar dando abraço de graça. E ele fez um abaixo-assinado e aí permitiram. Mas assim, a polícia estava impedindo porque estava com medo dele ser agredido, alguma coisa assim. Mas ele conseguiu um abaixo-assinado e essa campanha continuou e em vários países também. Então eu queria assistir esse vídeo com vocês. I don't mind where you come from, as long as you come to me. But I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's always the same. Go ahead, say it, you're leaving. You'll just come back running, holding your scarred heart in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same.
Johnny, você pode me ajudar aqui? Você pode colocar uma... Ah, você não vai fazer negócio de abraço, né? Acertou! Johnny, uma música de abraço, por favor. Mas eu ia fazer um pouco assim. Se você está com a sua família, com seu cônjuge, seu filho, é com ele que você vai ficar. Se não tiver, tudo bem. A gente vai fazer de outra forma. Mas se você estiver, se tiver 3 na família, 4 na família, tudo bem. Mas a gente vai contar 40. Você vai contar até 40, tá bom? 40 segundos de abraço. Não é só um abracinho aí. Deus abençoe. Não. 40 segundos. Tudo bem? Você vai contar até 40. O outro espera. Vai para o outro. 40 segundos. Dentro da família. Tá? Aqueles que não estiverem em família, mas estão aqui, tem um amigo, uma amiga, que você tem liberdade, ok? Que você tenha liberdade, 40 segundos, tá? Abração, 40 segundos. Agora, se você prefere rodar, vou rodando, abraçando, vai abraçando. Então, em vez de ser, talvez, 40 segundos, você vai abraçar poucas pessoas. Às vezes você abraça mais rápido, mas tudo bem, ok? Dá um abração no seu amigo, fica até sem graça. Mas 2 homens vai abraçar? Abraça. Pode abraçar, tá bom? Ninguém vai pensar nada não. Ninguém tem preconceito aqui, tá bom? Para a gente poder exercitar. Se você tem a oportunidade de estar com a tua esposa, teu marido, abraça, tá bom? E não fica parado aí não, dá uma rodada, pode andar. Não fica sem graça não. A gente está entre família, tá bom? Entre amigos, entre irmãos e irmãs em Cristo. Então eu queria antes orar para esse momento. Você pode ficar de pé? Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos abraçou. Queremos te agradecer, porque o Senhor nos acolhe. Queremos te agradecer, porque como aquelas crianças que correram para os braços de Jesus, e o Senhor então as tomou, Senhor Deus, nos teus braços, as acolheu, as abraçou, abençoou, estendeu as tuas mãos sobre elas. Eu imagino, Senhor Deus, o teu olhar, Jesus, de amor para com cada criança que estava ali. O teu olhar abençoando, dizendo para cada uma delas, o reino de Deus é teu. Eu vim para que você pudesse ter vida. Da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor nos acolhe nessa manhã. Pai, o Senhor sabe as nossas dificuldades e os desvios que nós temos a respeito do toque físico. Porque muitos aqui, Senhor Deus, da mesma forma como o toque físico abençoa, acolhe e fortalece e acalma, o toque físico com violência, como muitos aqui sofreram. O toque físico, Senhor Deus, que não é mais nem toque, mas uma violência, muitos sofreram e são machucados por isso. Ou talvez a ausência, Senhor Deus, de um abraço, de acolhimento. E muitos, ó Pai, muitos de nós estamos tão ansiosos pela vida, ansiosos do dia de amanhã, com a sensação de que alguma coisa sempre está errado, sempre um vazio. Nós oramos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha curar isso no nosso coração. Muitos aqui, Senhor Deus, sofreram abuso quando eram crianças. Aquilo que foi feito, Senhor Deus, a mão de amor, o corpo, Senhor Deus, que é para abençoar um outro, foi usado, Senhor Deus, para violentar, para destruir, para causar dano. Senhor, nós oramos pedindo para que o Senhor venha trazer cura ao coração de cada um. Às vezes a gente tem tantos medos, ó Deus. Às vezes até a superproteção que a gente tem para com os nossos filhos vem de uma dor, vem de um trauma, vem de um abuso que a gente sofreu.
E a gente não consegue se aquietar. E o que nós oramos hoje, Senhor Deus, é que o Senhor venha visitar a cada um. Que o Teu Espírito visite. Que o Senhor toque. Que o Senhor restaure. E, ó Pai, nós queremos agora consagrar este momento, Senhor Deus, que vamos ter, de ministrar na vida um do outro. Coloca nas mãos de cada um, coloca, Senhor Deus, nos braços de cada um, coloca, Senhor Deus, sobre cada um uma unção do Senhor, um poder que vem de Ti, ó Deus, e que esse poder passe por cada um e vá, Senhor Deus, em direção ao outro, a outra pessoa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, que não seja somente um abraço, Senhor Deus, físico, para cumprir, Senhor Deus, uma rotina, ou algo que a gente tem que fazer agora, não, mas que seja algo do Senhor, que seja uma ministração do Senhor, que seja um poder do Senhor liberado, Senhor Deus, através da vida de cada um, na vida do outro, através de um abraço, através de um acolhimento, através da imposição de mãos. Então, Senhor Deus, cada um hoje, Senhor Deus, seja ministrado pelo Senhor hoje, através da vida do irmão, da irmã que está aqui. É o que nós oramos agora e te pedimos. Em nome de Jesus. Então, se você está aqui com a tua família, com o teu filho, seu marido, sua esposa, então dá um abração nele. Conta 40 segundos. Se você está só, não tem problema, você pode andar, né? Pode encontrar uma pessoa. Tiago, quero te dar um abraço.